queria falar aqui sobre recebendo sabedoria para resolver conflitos. Amém? Então, há uma pesquisa que nos diz o seguinte: 87% das pessoas que são bem-sucedidas na vida, elas atribuem o sucesso aos relacionamentos. Vou tirar o óculos aqui que já está embaçando. Elas atribuem o sucesso delas aos seus relacionamentos. Certo dia, estava lendo aqui um livro de um grande homem de Deus e ele falou o seguinte, eu até anotei aqui a frase dele, eu vou ler para você. Ele diz assim: a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com as outras, sempre estará limitada à mediocridade, não importando os seus dons e as suas habilidades. Então olha só a importância dos relacionamentos na nossa vida. A importância de você aprender a lidar com as pessoas, a importância de você aprender a resolver conflitos. Isso realmente é algo fundamental. Então, muitas pessoas sabem andar no espírito de fé. Muitos irmãos, eles são intensos, eles oram, eles jejuam e até mesmo leem a palavra de Deus. Mas quando se trata dos seus relacionamentos, então aí a coisa complica. Eles não sabem andar no espírito de amor. Graça e paz, agora os irmãos estão chegando aí, pastor William, seja bem-vindo, em nome de Jesus. O Eliezer também, Marcelo, amém. Então, vamos lá, algumas dicas aqui para você desenvolver relacionamentos abençoadores, para você aprender a resolver e obter sabedoria nos seus relacionamentos. A primeira delas é: enfrente o problema de forma direta. Eu quero ler uma passagem bíblica com você, que está lá em Mateus 18:15, que diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou seja, vai conversar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Então, se você está num conflito, se você tem alguma demanda com alguém, algum atrito, Jesus está dizendo que você deve ir ter uma conversa franca com essa pessoa. Então, nada melhor do que uma conversa franca, do que você falar a verdade. Então, procure essa pessoa pessoalmente. O ambiente em que você vai ter essa conversa é muito importante. Geralmente, ambientes onde nós temos ali mais pessoas, eles não são o melhor ambiente para você ter uma conversa, de repente pedir perdão para alguém, ou confrontar aquela pessoa, enfim. Então procure a pessoa pessoalmente. Outra coisa que é importante: não espalhe o problema para outras pessoas que não estão envolvidas naquela circunstância. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, antes de resolver um conflito, elas acabam espalhando aquele problema para outras pessoas. Olha, aconteceu isso, o ciclano me feriu, falou isso, falou aquilo, e aquelas pessoas ficam espalhando aquele atrito, aquele assunto entre outras. Quando você faz isso, você na realidade está às vezes semeando uma semente que não é boa no coração daquela pessoa em relação a outra. Você imagina só, digamos que você tem um conceito a meu respeito, mas de repente alguém chega para você contando a versão dele, a forma que ele está vendo aqueles fatos, e falando de um atrito, de algo não resolvido, e a pessoa só joga aquilo em cima de você e vai embora. Você não pode fazer nada em relação ao conflito. Na realidade, o que aconteceu é que aquela pessoa apenas denigriu a minha imagem ou a imagem da pessoa para você. Então, não espalhe o conflito para pessoas que não estão envolvidas nele. Apenas procure a pessoa de forma direta. Essa
é o conselho de Jesus para mim e para você, para nós começarmos a resolver um conflito. Outra coisa importante é que você não demore para resolver o conflito. Muitas pessoas ficam adiando. Não, semana que vem eu vou conversar. Não, vou esperar mais um tempo. Isso é horrível. A gente vê isso muitas vezes com casais, tá? Em vez de resolverem conflito, em vez de sentarem e resolverem conflito, ficam adiando. Quando você fica adiando a resolução de um conflito, uma conversa franca com a pessoa, sabe o que acontece? Começa a acontecer guerras de pensamentos. Então, se abre uma porta ali para o diabo lançar mentiras. Você pode ter alguma atitude que a pessoa já vai relacionar aquela atitude, aquele problema, mas às vezes nem estava ligado. Então, quanto antes você resolver o conflito, quanto antes você sentar para ter uma conversa franca com a pessoa, melhor. Então, tá bem? Essa é a primeira dica que eu quero dar para você, e é aqui uma orientação de Jesus. Se você tem um conflito com alguém, sente com essa pessoa e converse com ela. Tenha uma conversa franca com ela. Segundo, seu tom de voz é importante. É muito triste, nós vemos isso muito seguido, pessoas que têm a razão, mas elas perdem quando vão ter essa conversa franca com a pessoa. Por quê? Porque o seu tom de voz é muito importante. Eu vou falar de novo. O seu tom de voz é mais importante do que aquilo que você fala até mesmo. Então, muitos falam verdades, mas falam verdades da forma errada. E quando você faz isso, você, em vez de resolver aquele conflito, em vez de você trazer paz, de você apaziguar, você acaba trazendo um conflito maior ainda, criando outros problemas. Tudo porque você não teve sabedoria de falar da maneira certa, de falar com um tom adequado. Eu queria ler aqui duas passagens para você. A primeira delas está lá em Juízes 8, do 1 ao 3, fala a respeito de Gideão. Olha só. Então, diz assim: então os homens de Efraim disseram a Gideão: o que é que nos fizestes que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? Então os homens de Efraim que estão reclamando de Gideão, né? Dizendo: Gideão, como que tu foi para a guerra e tu não nos avisou? É isso que está acontecendo. E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: olha só a resposta de Gideão: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que as vindimas de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se o coração deles. Então, esse povo aqui procurou Gideão para confrontar Gideão, para falar: como que tu não nos avisou a respeito dessa guerra? E Gideão teve uma atitude, tá, de falar corretamente, de apaziguar ali aquela situação. Então a Bíblia diz que após as palavras de Gideão, o coração deles, né, se acalmou, né? Aquela ira cessou e o coração se acalmou. Mas nós temos outra situação, que é lá em Juízes 2, do 1 ao 2, que agora é o mesmo povo, porém não é Gideão, agora é Jefté. Eu vou ler o versículo 1 e 2 com você. Diz assim: então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Perceba aqui que a demanda é praticamente a mesma. Então, o pessoal de Efraim aqui não aceitava ficar fora de guerra, né? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e meu povo fizemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-os e não me livraste das tuas mãos.
Então, você pode ler depois o restante aqui do texto, mas para mim resumir para você, porque Jefité não teve a mesma atitude de Gideão, sabe o que aconteceu? 41.000 homens morreram por causa dessa guerra aqui. Tudo porque ele não teve uma atitude correta. Tudo porque ele não falou da forma correta. Olha só. Então, talvez muitos conflitos e muitas pressões que você está envolvido hoje é pelo motivo de você não falar a coisa certa e também não falar no tom certo. Então, o tom de voz é importante. Se você estiver perto aí do seu esposo, da sua esposa, você pode dizer para ele, olha, nosso tom de voz nas nossas conversas é muito importante. Então, terceira dica aqui para você, seja humilde. 1 Pedro 5,5 diz assim, vários conselhos, votos, saudações finais e bênçãos. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos de toda humildade. Esse cingir aqui que a Bíblia está falando, é você se vestir de humildade, porque Deus resiste os soberbos. Preste atenção aqui no que o apóstolo Pedro está falando. Ele está dizendo que Deus resiste os soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então tem gente buscando a Deus, tem gente clamando a Deus, porém quando se trata dos relacionamentos, ele tem uma atitude soberba. Ele não tem uma atitude humilde diante dos relacionamentos. E aí o que acontece? Deus resiste aos soberbos, é o que o apóstolo está dizendo. É como se você quisesse se aproximar de Deus, você está orando, está jejuando, está buscando a Deus, tudo mais. Mas você não consegue se relacionar em amor com as pessoas, você não consegue resolver conflitos, você não é alguém humilde, então Deus resiste você. Olha quanto que isso é sério. Então, o que acontece? Todo aquele que se aproxima de Jesus, ele enxerga as suas falhas, os seus defeitos, os seus pecados. Essa é uma das consequências de quando nos aproximamos de Jesus. E quando isso acontece, então, acontece aquela frase que eu sempre digo para você. Você adquire espelho agora, e você tem espelho em casa. Só julga o outro, só vamos dizer assim, incompreensivo com o outro, é duro com o outro, aquele que não tem espelho em casa. Por isso nós precisamos cultivar intimidade com Jesus, porque quanto mais cultivamos intimidade com Ele, mais nós reconhecemos a nossa carne, mais nós conseguimos ter empatia com os nossos irmãos, ter empatia com aqueles que convivem conosco, ou seja, conseguimos nos colocar no lugar das outras pessoas. Então, em nenhum lugar a Bíblia diz que você deve pedir humildade para Deus. A Bíblia diz que você deve se humilhar. Você entendeu? Então, algumas dicas aqui para você ter essa atitude de humildade. Primeiro, abra mão do merecimento. Às vezes não conseguimos resolver conflitos porque a nossa justiça, o nosso ego foi ferido e a nossa justiça própria está muito grande. Então, o que acontece? Você fica com aquele sentimento, eu não mereço isso, não mereço que ele faça isso, ou eu mereço um cônjuge melhor, eu mereço um líder melhor, tá? Eu mereço um relacionamento melhor. Enquanto você fica acalentando essa ideia, você não consegue se humilhar para resolver um conflito. Para que um conflito se resolva, alguém precisa se humilhar. Alguém precisa tomar a sua cruz. Alguém precisa fazer a vontade de Deus. E sempre mais espiritual fará isso primeiro. Então, abra mão do merecimento. Segundo, tenha sempre uma atitude de servir e abençoar os outros.
Sempre tenha no seu coração de abençoar o outro, de servir o outro. Porque quando alguém precisa do seu perdão, esse é o momento que essa pessoa mais precisa de você. Você tem que ter a atitude agora de abençoar essa pessoa. Então, outro, seja o primeiro a pedir perdão. Seja sempre o primeiro a pedir perdão e esteja disposto a pedir perdão todos os dias. Se você é casado, se você quiser viver em paz, você tem que estar disposto a pedir perdão todos os dias. Somente assim você pode se tornar alguém que resolve conflitos. E última dica aqui para você se cingir dessa humildade, né, que o apóstolo Pedro está dizendo, você deve ser duro com você e compreensivo com os outros. Geralmente nós somos compreensivos conosco, tá? E temos uma atitude dura para com as outras pessoas. Então, se você chegou atrasado em um lugar, antes de você chegar, você já está pensando, olha, afinal de contas, ele vai ter que me compreender, porque furou o pneu do meu carro, aconteceu esse imprevisto. Você está pensando ali em muitas desculpas, né? Ou talvez muitos argumentos que você pode dar para justificar o fato de você estar atrasado. Mas se você está esperando e alguém se atrasa, como é que é? Porque é sempre assim, ele sempre chega atrasado, não tem compromisso nenhum, é isso, não aguento mais isso e tal. Você nem sabe o motivo ainda pelo qual a pessoa se atrasou. Por quê? Porque naturalmente nós temos a tendência de ser duros com os outros, implacáveis com os outros, mas muito compreensivos conosco. Inverta isso. Inverta. Quando você tiver um compromisso, procure não chegar atrasado. Mas se alguém se atrasou para o compromisso, procure compreender a pessoa. Não presuma nada antes de conversar com a pessoa. Ame a pessoa. Sirva ela. Tá? Outra dica aqui, para você resolver conflitos e desenvolver relacionamentos abençoados, é não leve nada para o lado pessoal. Pessoas que se sentem rejeitadas tendem a levar tudo para o lado pessoal. Tudo é uma questão pessoal. Ele fez isso só porque foi comigo. Existem pessoas que às vezes ela está... vamos dar um exemplo aqui. A pessoa está lá esperando o ônibus e o ônibus atrasa. Ela consegue levar para o lado pessoal. Ela olha para a pessoa que está do lado dela e diz o seguinte: atrasou porque eu estou na parada, porque se eu não estivesse na parada não tinha atrasado. Ou seja, ela leva tudo para o lado pessoal. Você nunca pode confundir conduta com atitudes. Nós amamos todas as pessoas. Por quê? Porque somos amados livremente. O amor de Deus está sobre nós. Então, esse amor de Deus flui de nós e alcança as outras pessoas. Então nós amamos a todos incondicionalmente. Agora, nós não amamos e não aceitamos as atitudes das pessoas. Então, se alguém teve uma atitude ruim com você, é importante que você separe aquela pessoa da atitude dela. São duas coisas diferentes. Não leve para o lado pessoal. Quando você leva para o lado pessoal, você não consegue resolver o conflito. Sempre avalie. Não, olha aqui, vamos dar um exemplo que a minha esposa aqui tenha me magoado. Aí, aquela falha dela, eu já vou julgar ela e ela já vai se tornar aquela falha. Entende? Então não faça isso. Você gostaria que alguém condenasse você por um erro seu apenas? Que você ficasse com rótulo agora por uma atitude sua? Você não gostaria. Não faça isso com ninguém também. Então separe. Olha, eu tenho aqui a minha esposa, que é amada, né, que é preciosa, mas eu tenho aqui uma atitude que não é legal, que eu preciso sentar e conversar com ela. Eu separei as coisas. Eu consigo conviver com ela até mesmo antes da gente sentar e resolver aquele conflito. Então, não leve para o lado pessoal. Tá? Então, e por último, né,
Não, já é o último aqui. Tá? Semana que vem eu vou compartilhar mais. Vamos escrever então aqui alguns princípios aqui para você desenvolver relacionamentos abençoados, tá? Adquirir sabedoria. Primeiro, enfrente o problema de forma direta. Não demore para resolver. Procure a pessoa em particular e tenha uma conversa franca com ela, em amor. Segundo, seu tom de voz é importante. Se você não sabe conversar da forma que eu estou conversando aqui com você nessa manhã, você tem que buscar isso em Deus, você tem que aprender. Terceiro, seja humilde. Lembre-se, a Bíblia nunca diz que você deve orar pedindo humildade. Você deve se humilhar. E por último, não leve nada para o lado pessoal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria agora tirar um tempo e orar com você, em nome de Jesus. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Existe algum problema? Existe algum conflito na sua vida hoje que não foi resolvido? Você precisa seguir o conselho de Jesus. Você precisa procurar essa pessoa e conversar. De forma amorosa, de forma franca. Isso tem o poder de impedir você de avançar. Isso vai abrir portas na sua vida. Esse conflito mal resolvido vai trazer muitas mentiras do diabo e também vai abrir portas para mágoa, ressentimento, rancor, ódio. Isso vai aprisionar você. Não aceite mais isso na sua vida. Conclua, defina concluir isso agora, diante de Deus. Faça isso em primeiro lugar diante de Deus. Diga, Senhor, eu vou concluir essa situação aqui em nome de Jesus. Dê uma data, dê uma hora, faça isso o quanto antes. Lembre-se, o seu tom de voz e aquilo que você fala faz toda a diferença nessa conversa que você vai ter. E por último, eu quero perguntar, você já tirou um tempo com Jesus hoje? Você cultiva intimidade de falar com Ele, ouvir Ele? Pois é isso que vai trazer sabedoria para você ter força, para você fazer o que precisa ser feito, para você, é o Espírito Santo que vai dar as palavras certas para você no momento da conversa, é o Espírito Santo que vai fortalecer você. Então, não abra mão de ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Não abra mão da presença manifesta de Deus na sua vida. Porque se isso não for uma verdade na sua vida, todos esses passos, esses conselhos que eu dei aqui para você, eles não vão servir de nada.